O silêncio de Gabriel dos Santos tinha 8 anos exatos, mas foi quebrado de forma que nenhum médico, fonoaudiólogo ou professor conseguiria explicar. Maestro Antônio Carlos Mendes estava organizando os instrumentos na sala de música da Escola Municipal Esperança quando ouviu algo que o fez questionar tudo em que acreditava sobre talento, limitações humanas e propósito divino. Era uma quinta-feira comum de março em Campo Grande quando Gabriel, um menino que jamais emitira som algum, se aproximou do piano de armário antigo que ficava encostado na parede do fundo. Antônio estava de costas, guardando partituras, quando uma melodia começou a flutuar pelo ar, não qualquer melodia, mas uma composição complexa e emocionante que parecia carregar a sabedoria de séculos inteiros. Quando se virou, Antônio viu Gabriel sentado no banquinho do piano, dedos pequenos dançando sobre as teclas com precisão impossível para uma criança que nunca havia tido aulas. Mas não era apenas técnica, havia algo sobrenatural na forma como o menino tocava, como se cada nota viesse diretamente do coração de Deus e passasse através dele sem filtros humanos. Gabriel, sussurrou Antônio, aproximando-se devagar para não quebrar o encanto. O menino não parou de tocar, mas seus olhos se voltaram para o professor com uma expressão que misturava inocência infantil e uma maturidade impossível, como se guardasse segredos que sua boca jamais poderia revelar, mas suas mãos traduziam perfeitamente através da música. A melodia que saía do piano velho e desafinado soava como se viesse de um Steinway Concertgram perfeitamente afinado. Outras crianças começaram a se aglomerar na porta da sala, atraídas por uma música que tocava algo profundo em suas almas infantis. Até mesmo Rosana, a servente que estava limpando o corredor, parou com um rodo na mão, lágrimas escorrendo sem que ela entendesse por quê. Antônio havia dedicado 40 anos de vida à música, formado pelo Conservatório do Rio de Janeiro, mestre em educação musical, havia ensinado centenas de crianças ao longo da carreira. Conhecia talento quando via, sabia distinguir técnica de inspiração, havia presenciado prodígios musicais antes. Mas nunca havia experimentado algo assim, uma criança muda tocando música que parecia vir diretamente do céu. Gabriel terminou a composição, que Antônio depois descobriria ser um hino católico do século XVIII que o menino jamais poderia ter ouvido, e simplesmente se levantou do banco, voltando para sua carteira como se nada extraordinário tivesse acontecido. Seus olhos voltaram à expressão comum de criança tímida, mas Antônio jurava ter visto algo diferente brilhando ali durante aqueles minutos mágicos. De onde você aprendeu essa música, Gabriel? Perguntou Antônio, sabendo que não receberia resposta verbal. O menino apenas o encarou com aquele olhar profundo e apontou para cima, gesto simples que fez o coração do professor acelerar de forma inexplicável. Se essa história está te tocando, deixa um like. A vida de Antônio Carlos havia perdido sua trilha sonora há 3 anos, desde que Margarida, sua esposa de 32 anos, morrera de câncer deixando um silêncio ensurdecedor no apartamento que dividiam no centro de Campo Grande. A música, que antes preenchia cada canto da casa através do piano da sala e das composições que ele criava nas madrugadas, havia se tornado lembrança dolorosa demais para ser suportada. Margarida fora sua maior incentivadora, a mulher que o convencera a deixar a carreira de concertista no Rio de Janeiro para se dedicar ao ensino musical em Mato Grosso do Sul. Antônio, você pode tocar para plateias elegantes a vida inteira, mas imagine quantas crianças podem descobrir o dom que tem através de você, ela disse quando receberam o convite da Secretaria de Educação. Era 1987, ele tinha 25 anos e acreditava que podia transformar o mundo através da educação musical. Durante décadas, Antônio havia sido o professor mais respeitado da rede municipal de Campo Grande. Criou corais que ganharam festivais estaduais, ensinou centenas de crianças a ler partituras, descobriu talentos que seguiram carreiras musicais profissionais.
Sua sala de aula na Escola Municipal Esperança era considerada santuário da cultura na periferia, lugar onde meninos e meninas da Vila Progresso aprendiam que existia beleza além da dureza do cotidiano. Mas a doença de Margarida mudou tudo. Os 2 últimos anos da esposa foram marcados por tratamentos que consumiram todas as economias, viagens constantes para hospitais em São Paulo, noites em claro onde a música se tornará impossível diante do sofrimento real. Antônio viu a mulher que amava definhar lentamente, perdendo primeiro a voz que cantarolava suas composições, depois a força para aplaudir suas apresentações escolares. Depois do funeral, Antônio mergulhou numa depressão silenciosa que ninguém na escola conseguia compreender completamente. Ele continuou dando aulas por obrigação profissional, mas a paixão havia evaporado. As crianças notavam que o professor não sorria mais durante as músicas, que suas explicações sobre teoria musical soavam mecânicas, que ele evitava tocar piano durante as aulas. "Professor, o senhor não vai tocar aquela música bonita hoje?" perguntava Isabela, menina de 9 anos que sempre se sentava na primeira fileira. Antônio inventava desculpas: piano desafinado, falta de tempo, voz rouca, mas a verdade era que não conseguia mais sentir conexão entre coração e música. Havia perdido a fé na capacidade da arte de curar feridas reais. Aos 58 anos, Antônio havia se tornado professor aposentado emocionalmente, cumprindo protocolos educacionais, mas sem acreditar mais no poder transformador da música. Seus colegas respeitavam sua dor, mas começavam a sugerir delicadamente que talvez fosse hora de uma aposentadoria oficial. Ele mesmo havia considerado a possibilidade várias vezes, especialmente nas manhãs difíceis quando acordava no apartamento silencioso. A chegada de Gabriel dos Santos na turma do 3º ano não havia chamado a atenção especial de Antônio inicialmente. Mais uma criança com necessidades especiais, mais um desafio pedagógico que ele enfrentaria com competência profissional, mas sem envolvimento emocional verdadeiro. O menino mudo se sentava sempre no fundo da sala, observando as aulas com atenção intensa, mas sem participar das atividades práticas. Durante 2 meses, Gabriel foi apenas presença silenciosa nas aulas de música. Antônio havia tentado algumas abordagens pedagógicas específicas para crianças com deficiência de fala, mas sem grandes expectativas. Nunca imaginava que aquele menino quieto carregava dentro de si algo que mudaria não apenas sua própria vida, mas redespertaria a fé perdida de um professor que havia esquecido como escutar a voz de Deus através da música. A descoberta do dom sobrenatural de Gabriel aconteceu gradualmente ao longo das semanas seguintes, cada nova manifestação musical mais inexplicável que a anterior. Antônio começou a chegar mais cedo à escola, não por obrigação profissional, mas movido por uma curiosidade crescente que ressuscitava sentimentos que pensava ter enterrado junto com Margarida. Na segunda aparição musical de Gabriel, o menino se aproximou do violão clássico que Antônio guardava num canto da sala. Sem nenhuma instrução prévia, Gabriel posicionou os dedos no braço do instrumento e começou a tocar Ave Maria de Schubert com uma interpretação tão pura e emocionante que fez Dona Conceição, a diretora, chorar quando ouviu do corredor. A técnica de dedilhado era perfeita, impossível para alguém que jamais havia tocado cordas. "Antônio, de onde esse menino aprendeu isso?" perguntou Conceição depois da aula, ainda visivelmente emocionada. "Os pais dele são músicos? Ele faz aulas particulares?" Antônio balançou a cabeça, explicando que Gabriel vivia apenas com a avó materna, Dona Rosa, lavadeira que mal tinha dinheiro para comprar material escolar, quanto mais pagar aulas de música. A terceira manifestação foi ainda mais perturbadora. Gabriel descobriu a flauta doce que estava guardada numa gaveta há meses e começou a tocar uma melodia que Antônio reconheceu como sendo de Bach, Jesus, Joy of Men's Desiring, mas numa versão adaptada para a flauta que ele jamais havia ouvido antes. O menino não apenas tocava,
Ele parecia estar recriando a música em tempo real, melhorando a harmonia original com uma maturidade compositiva impossível para sua idade. Antônio decidiu fazer um teste. Colocou partituras complexas sobre a mesa, peças de Mozart, Chopin, Villa-Lobos, e observou Gabriel se aproximar dos papéis com curiosidade genuína. O menino olhou as notações por alguns segundos, como se estivesse lendo um livro em linguagem familiar, depois se dirigiu ao piano e executou cada peça perfeitamente, incluindo nuances de interpretação que levaram décadas para Antônio dominar. Gabriel, você consegue ler partitura? Perguntou Antônio, segurando uma composição de Beethoven. O menino assentiu com a cabeça, pegou um lápis e, para o espanto total do professor, começou a escrever notação musical no verso da folha. Não eram rabiscos infantis, era uma composição original, matematicamente perfeita, harmonicamente sofisticada, melodicamente inspirada. A descoberta que mudaria tudo aconteceu numa tarde de sexta-feira, quando Antônio decidiu ficar após o horário para observar Gabriel em ambiente totalmente livre. O menino se aproximou do órgão elétrico pequeno que ficava numa estante alta e, mesmo precisando se esticar para alcançar os pedais, começou a tocar algo que fez Antônio questionar sua própria sanidade. Era uma missa inteira, Kyrie, Glória, Credo, Sanctus, Agnus Dei, composta e executada em tempo real por uma criança de 8 anos que nunca havia frequentado igreja, cujos pais não eram religiosos, que vivia numa família onde não existiam instrumentos musicais ou educação formal em música sacra. Gabriel tocava como se estivesse canalizando séculos de tradição católica através de mãos que mal conseguiam alcançar uma oitava completa no teclado. Mais perturbadora ainda era a reação das pessoas ao redor. Funcionários da limpeza paravam seus trabalhos e ficavam parados na porta, alguns se benzendo instintivamente. Crianças que brincavam no pátio se aproximavam da janela da sala de música como se fossem atraídas por uma força magnética. Dona Rosa, que havia chegado para buscar o neto, entrou na sala e se ajoelhou espontaneamente, sussurrando orações em voz baixa. Professor, disse ela com voz trêmula quando Gabriel terminou a apresentação, desde pequenininho ele faz essas coisas. Eu pensei que era coisa da minha cabeça, mas outras pessoas também sentem que tem algo diferente nele. Quando ele toca, é como se o céu descesse aqui na terra. Antônio olhou para Gabriel, que havia se levantado do órgão e voltara à sua expressão comum de criança tímida, e pela primeira vez em 3 anos sentiu algo que havia esquecido como identificar, a presença incontestável do sagrado. Não era apenas talento musical, era algo que transcendia explicação racional, que tocava regiões da alma humana que a ciência não consegue mapear. Naquela noite, Antônio voltou para casa e, pela primeira vez desde a morte de Margarida, sentou-se ao piano da sala. Suas mãos tremiam quando tocaram as primeiras notas, mas a música que saiu foi diferente de tudo que já havia composto. Era uma oração instrumental, uma conversa com Deus que ele não sabia que ainda era capaz de ter. Inscreva-se no canal para mais histórias. A notícia sobre o menino prodígio da Escola Municipal Esperança se espalhou por Campo Grande com velocidade perturbadora, trazendo a tensão que nem Antônio nem a família de Gabriel estavam preparados para enfrentar. Em 2 semanas, jornalistas começaram a aparecer na escola, pastores de diferentes denominações pediam para conhecer a criança, e até mesmo o empresário musical do Rio de Janeiro ligou oferecendo contrato profissional. Professor Antônio, isso está fugindo do controle, disse Dona Conceição durante uma reunião de emergência com os pais. Temos repórteres da TV Morena querendo filmar o Gabriel, o padre da paróquia São José insistindo que é um milagre católico, e agora chegou um pessoal de uma igreja evangélica dizendo que querem levar o menino para apresentações em outras cidades. A situação se complicou drasticamente quando Dona Rosa, a avó de Gabriel, revelou informações sobre a família que ninguém conhecia. O menino não era apenas mudo,
ele havia nascido com múltiplas deficiências neurológicas que, segundo médicos, deveriam ter tornado impossível qualquer desenvolvimento cognitivo normal, quanto mais genialidade musical. Os exames médicos dos primeiros anos mostravam lesões cerebrais incompatíveis com as habilidades que ele demonstrava. Os doutores disseram que meu neto nunca ia andar direito, nunca ia aprender a ler, que eu tinha que me preparar para cuidar de uma criança dependente a vida toda, contou Dona Rosa para Antônio, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Mas olha ele aí, tocando música que eu nunca ouvi, entendendo coisas que até gente estudada não entende. Se isso não é milagre, eu não sei o que é. A pressão externa começou a afetar Gabriel de forma preocupante. O menino, que antes se aproximava dos instrumentos espontaneamente, começou a demonstrar sinais de ansiedade quando percebia que estava sendo observado por estranhos. Suas apresentações musicais se tornaram mais raras, como se ele pressentisse que sua capacidade estava se tornando espetáculo ao invés de expressão natural. Antônio se viu num dilema ético devastador. Como educador, sabia que tinha obrigação de proteger Gabriel da exploração. Como músico, reconhecia que estava diante de um talento que poderia inspirar milhares de pessoas. Como um homem que havia redescoberto a fé através daquela criança, sentia a responsabilidade de não desperdiçar o que parecia ser um presente divino. A situação piorou quando chegou à escola uma assistente social da Secretaria de Educação acompanhada de uma psicóloga infantil, ambas questionando se Gabriel estava sendo induzido ou treinado para simular habilidades que não possuía naturalmente. Professor Mendes, precisamos investigar se não há algum tipo de condicionamento artificial. Crianças dessa idade podem ser facilmente manipuladas para impressionar adultos. A acusação atingiu Antônio como bofetada. 40 anos de carreira dedicada à educação musical sendo questionados, sua integridade profissional colocada em dúvida por pessoas que nunca haviam testemunhado os momentos sagrados que ele vivenciara com Gabriel. A burocracia educacional, que deveria proteger crianças especiais, estava se tornando obstáculo à manifestação de algo genuinamente extraordinário. Vocês querem uma explicação científica para algo que transcende ciência, disse Antônio durante a reunião tensa na diretoria. Gabriel não foi treinado, não foi condicionado. Ele simplesmente recebe a música de algum lugar que nossos protocolos pedagógicos não conseguem mapear. Mas as complicações mais dolorosas vieram da própria comunidade escolar. Alguns pais começaram a questionar se Gabriel não estava recebendo atenção especial que deveria ser distribuída igualmente entre todas as crianças. Professores de outras disciplinas se ressentiam da atenção que a sala de música estava recebendo. A harmonia que sempre caracterizara a Escola Municipal Esperança estava sendo abalada por algo que deveria ter sido motivo de celebração. Gabriel parecia sentir toda essa tensão ao redor. Antônio percebeu que o menino havia voltado ao silêncio total, evitando se aproximar dos instrumentos mesmo quando estavam sozinhos. Era como se a pureza da conexão musical estivesse sendo contaminada pela complexidade do mundo adulto, pela necessidade humana de categorizar, explicar e controlar tudo que não se encaixa em padrões conhecidos. A pergunta que mantinha Antônio acordado durante as noites era devastadora: como proteger um milagre em um mundo que não sabe lidar com mistérios? A decisão mais difícil da carreira de Antônio precisava ser tomada numa manhã de segunda-feira quando chegou à escola e encontrou Gabriel sentado sozinho na sala de música, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto pequeno enquanto olhava fixamente para o piano fechado. Era a primeira vez que Antônio via o menino chorar, e a visão partiu algo fundamental em seu peito. Gabriel, o que aconteceu? Perguntou Antônio, ajoelhando-se na altura dos olhos do menino. A resposta não veio em palavras, mas Gabriel apontou para um papel amassado no chão,
uma notificação oficial da Secretaria de Educação determinando que ele fosse submetido a uma bateria de testes psicológicos e neurológicos para investigação de possível síndrome Savant ou distúrbio de desenvolvimento não diagnosticado. O documento transformava Gabriel de criança especial em caso médico, de milagre em patologia a ser estudada. Antônio leu cada linha sentindo a raiva crescer como fogo no peito. Eles queriam dissecar o dom sagrado como se fosse anomalia, explicar cientificamente algo que só podia ser compreendido pela fé, reduzir a conexão divina a sinapses defeituosas ou compensações neurológicas. Professor, eles vão me levar para fazer exames numa clínica em São Paulo, disse Dona Rosa, que chegará à escola com os olhos inchados de tanto chorar. Dizem que é obrigatório, que se eu não deixar podem tirar meu neto de mim por negligência médica. Mas eu tenho medo, professor. E se esses exames machucarem ele? E se tirarem essa coisa bonita que Deus pôs dentro dele? Antônio estava diante do maior dilema de sua vida. Podia aceitar o protocolo oficial, deixar que Gabriel fosse submetido aos testes e possivelmente ver o dom musical desaparecer sob o peso da análise científica. Ou podia fazer algo que colocaria sua carreira em risco, mas protegeria a pureza daquilo que havia devolvido sentido à sua própria existência. A resposta veio quando Gabriel se levantou da cadeira, caminhou até o piano e, pela primeira vez em semanas, abriu a tampa e tocou uma única nota, dó central, sustentada por longos segundos que encheram a sala de uma ressonância que parecia vir de dimensões além da física. Não era apenas som, era súplica muda, pedido de proteção, confiança depositada nas mãos de um professor que havia se tornado seu único defensor. Conceição, preciso falar com você agora, disse Antônio, saindo da sala de música com determinação que não sentia há anos. Na diretoria, ele apresentou uma proposta que chocou até mesmo a si próprio. Pediria licença médica imediata e se ofereceria para acompanhar Gabriel durante todos os procedimentos em São Paulo, garantindo que o menino não fosse tratado como cobaia experimental. Antônio, você tem certeza? Isso pode significar o fim da sua carreira. A secretaria pode interpretar como insubordinação, questionamento da autoridade médica. E se os exames realmente encontrarem algum problema que precise de tratamento, alertou Conceição, preocupada com as consequências para o amigo de décadas. Se Gabriel tem algum problema, que seja tratado, respondeu Antônio com voz firme. Mas não vou deixar que transformem um milagre em patologia, que reduzam um dom divino à curiosidade científica. Esse menino me devolveu a fé quando eu achei que tinha perdido para sempre. Agora é minha vez de proteger a fé dele. A ligação para a Secretaria de Educação foi a mais difícil que Antônio já fizera. Explicou sua decisão de acompanhar Gabriel, assumiu total responsabilidade pelas consequências, e pela primeira vez em 40 anos de magistério, colocou o coração acima dos protocolos burocráticos. Professor, disse Gabriel naquela tarde, aproximando-se da mesa onde Antônio organizava os documentos para a viagem. Era a primeira palavra que o menino pronunciava desde que chegara à escola, voz fina mais clara como o cristal, obrigado. Duas palavras simples que continham gratidão infinita, reconhecimento de que alguém estava disposto a sacrificar segurança pessoal para proteger algo sagrado. Antônio abraçou Gabriel sentindo que estava abraçando não apenas uma criança, mas a própria fé ressuscitada, o próprio propósito redescoberto depois de anos de escuridão. Na sexta-feira seguinte, eles embarcaram para São Paulo, um professor aposentado emocionalmente que havia redescoberto sua missão e um menino mudo que carregava música celestial nas mãos pequenas, unidos pela certeza de que alguns mistérios precisam ser protegidos ao invés de explicados. A chegada ao Hospital das Clínicas de São Paulo marcou o início de uma semana que testaria tanto a fé quanto a resistência emocional de Antônio e Gabriel. Doutor Marcelo Ferreira,
neurologista pediátrico renomado, recebeu o caso com ceticismo científico que mal disfarçava sua curiosidade genuína sobre o fenômeno musical de Campo Grande que havia chegado aos ouvidos da comunidade médica paulista. Professor Mendes, compreendo sua preocupação em proteger a criança, mas preciso que entenda, se Gabriel realmente possui habilidades musicais extraordinárias apesar de lesões cerebrais documentadas. Isso pode revolucionar nossa compreensão sobre neuroplasticidade e compensação cerebral. Estamos falando de descobertas que podem ajudar milhares de outras crianças. Os primeiros exames foram devastadores para presenciar. Gabriel, que em Campo Grande tocava com alegria natural, agora era submetido a ressonâncias magnéticas que exigiam sedação, eletroencefalogramas que cobriam sua cabeça pequena com eletrodos, testes cognitivos que transformavam sua capacidade musical em números e gráficos frios. Antônio segurava a mão do menino durante cada procedimento, sentindo que estavam profanando algo sagrado. Os resultados são inexplicáveis, admitiu doutora Ferreira após 3 dias de exames intensivos. Gabriel possui lesões no córtex auditivo e nas áreas de linguagem que deveriam tornar impossível não apenas a fala, mas também a compreensão musical complexa. No entanto, quando tocamos música para ele durante a ressonância, áreas completamente diferentes do cérebro se iluminam, regiões que normalmente não estão associadas ao processamento musical. Mas as consequências mais dramáticas não vieram dos exames médicos, e sim da atenção mediática que a história gerou em São Paulo. Jornalistas descobriram onde estavam hospedados e começaram a assediar Gabriel com câmeras e microfones, tentando capturar o milagre musical para reportagens sensacionalistas. O menino entrou em estado de mutismo ainda mais profundo, recusando-se até mesmo a olhar para instrumentos musicais. A situação explodiu quando um programa de televisão nacional conseguiu filmar Gabriel secretamente no hospital e exibiu as imagens sem autorização, transformando uma criança vulnerável em espetáculo nacional. Antônio assistiu ao telejornal no quarto de hotel e sentiu uma raiva que não sabia ser capaz de sentir, 40 anos dedicados à educação musical para ver um de seus alunos sendo explorado como curiosidade midiática. Eu quero ir embora, disse Gabriel numa manhã de quinta-feira, sua voz pequena carregada de exaustão emocional. Quero tocar música só para o senhor, como antes. Aqui as pessoas olham para mim como se eu fosse bicho diferente. Era a frase mais longa que o menino havia pronunciado desde que chegaram, e partiu o coração de Antônio em pedaços. As consequências profissionais não tardaram a chegar. A Secretaria de Educação de Campo Grande ligou informando que Antônio estava sendo investigado por conduta inadequada ao questionar procedimentos médicos oficiais. Colegas professores haviam sido questionados sobre seus métodos pedagógicos. Sua aposentadoria, que deveria acontecer em 2 anos, poderia ser antecipada compulsoriamente se fosse considerado inadequado para o magistério. Professor, o senhor não devia ter se metido nisso, disse Conceição durante uma ligação tensa. Agora estão dizendo que você manipulou uma criança especial para ganhar fama, que inventou essa história de dom musical para aparecer na mídia. É injusto, eu sei, mas a pressão política está muito grande. Doutora Ferreira, surpreendentemente, se tornou aliado inesperado. Após presenciar Gabriel tocar piano no último dia de exames, uma apresentação breve mais transcendente que fez enfermeiras chorarem no corredor, o médico chegou a uma conclusão que desafiava sua formação científica. Professor, em 30 anos de neurologia pediátrica, nunca vi nada assim. Posso documentar as lesões cerebrais, posso medir as ondas elétricas, posso mapear cada região do cérebro. Mas não posso explicar como essa criança faz o que faz. Talvez algumas coisas não tenham explicação científica. O relatório médico final foi um documento extraordinário. Confirmava as lesões neurológicas de Gabriel,
documentava suas habilidades musicais excepcionais, mas concluía que o paciente não apresenta distúrbios que requeram internação ou tratamento específico, sendo recomendado ambiente educacional adaptado às suas necessidades especiais. Na viagem de volta para Campo Grande, Gabriel finalmente voltou a tocar, cantarolou baixinho uma melodia que Antônio nunca havia ouvido, música que soava como gratidão transformada em som. Era a primeira vez em uma semana que o menino demonstrava alegria musical natural, como se estivesse celebrando o retorno à simplicidade e à proteção. Mas ambos sabiam que voltariam para Campo Grande enfrentando consequências que transformariam definitivamente suas vidas, questionamentos que testariam não apenas a fé de Antônio, mas sua capacidade de continuar protegendo algo sagrado em um mundo que insiste em explicar mistérios ao invés de simplesmente recebê-los com gratidão. A verdade completa sobre Gabriel dos Santos emergiu 3 semanas após o retorno de São Paulo, quando Dona Rosa finalmente encontrou coragem para contar a Antônio a história que havia guardado em segredo desde o nascimento do neto. A revelação aconteceu numa tarde de domingo na casa simples da família, com Gabriel brincando no quintal, alheio à conversa que mudaria para sempre a compreensão de Antônio sobre o milagre que presenciara. Professor, eu nunca contei isso para ninguém, nem para os médicos, nem para a escola, começou Dona Rosa, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café frio. Gabriel nasceu morto. Os médicos disseram que não tinha mais nada a fazer, que eu devia me preparar para o enterro. Mas eu não aceitei. Fiquei 3 horas rezando do lado da incubadora, pedindo para Nossa Senhora que me devolvesse meu neto. Antônio sentiu um arrepio percorrer a espinha enquanto a história se desenrolava. Gabriel havia ressuscitado depois de 3 horas de morte clínica, voltando à vida de forma que nenhum médico conseguiu explicar. As lesões cerebrais documentadas em seus exames eram resultado desse período sem oxigenação, danos que deveriam ter tornado impossível qualquer desenvolvimento cognitivo normal. Quando ele respirou pela primeira vez, eu soube que tinha recebido meu neto de volta, mas diferente, continuou Dona Rosa, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Nos primeiros anos, ele não fazia nada que criança normal faz, não chorava, não ria, não olhava nos olhos. Mas às vezes eu acordava de madrugada e escutava ele cantarolando sozinho no berço, melodias que nunca tinha ouvido em lugar nenhum. A segunda revelação foi ainda mais perturbadora. Gabriel não apenas havia nascido morto, ele pertencia a uma família onde nenhum membro de 5 gerações anteriores havia demonstrado qualquer aptidão musical. Dona Rosa era lavadeira analfabeta, os pais de Gabriel eram trabalhadores rurais sem educação formal, não havia instrumentos musicais na casa, não frequentavam igreja, não tinham acesso à educação artística de qualquer tipo. Professor, de onde ele tirou essa música toda? Como uma criança que nasceu morta, que tem o cérebro machucado, consegue tocar coisas que nem pessoas estudadas conseguem? Eu sempre soube que meu neto não era normal, mas nunca entendi se isso era coisa boa ou ruim. Doutora Ferreira havia enviado um relatório complementar que chegou naquela mesma semana, documento que Antônio leu com crescente assombro. Durante os 3 dias de morte clínica, Gabriel havia experimentado algo que a ciência médica ainda não consegue explicar adequadamente, uma experiência de quase morte que, em casos raros, resulta em habilidades cognitivas que não existiam anteriormente. O cérebro humano durante parada cardíaca prolongada pode desenvolver conexões neurais atípicas durante o processo de ressuscitação, explicava o relatório médico. Em casos extraordinariamente raros, essas novas conexões podem resultar em capacidades que transcendem limitações anatômicas normais. Gabriel dos Santos representa o primeiro caso documentado de genialidade musical pós-ressuscitação em criança com lesões cerebrais severas. O retorno de Gabriel às atividades normais na Escola Municipal Esperança aconteceu de forma completamente diferente da situação anterior.
Antônio havia chegado a um acordo revolucionário com a Secretaria de Educação, criaria um programa experimental de educação musical para crianças com necessidades especiais, usando Gabriel não como espetáculo, mas como inspiração para outros alunos que precisavam descobrir seus próprios dons únicos. Professor Mendes, depois de todo esse processo, reconhecemos que Gabriel precisa de um ambiente educacional especializado, disse a nova coordenadora pedagógica, doutora Patrícia Gomes, que substituir os funcionários anteriores. Mas também reconhecemos que o senhor desenvolveu uma metodologia única que pode beneficiar muitas outras crianças especiais. A sala de música da escola foi transformada em laboratório de educação musical inclusiva Maestro Antônio Carlos Mendes, espaço equipado com instrumentos adaptados, tecnologia assistiva e protocolos pedagógicos específicos para crianças com diferentes tipos de necessidades especiais. Gabriel se tornou não o centro das atenções, mas um entre muitos alunos especiais que descobriram formas únicas de se expressar através da música. Eu não quero mais ser famoso, disse Gabriel numa conversa particular com Antônio, meses depois da experiência em São Paulo. Quero só tocar música bonita e ajudar outras crianças a tocar também. Era a frase mais madura que Antônio já havia ouvido de uma criança de 8 anos, demonstrando que a experiência traumática havia gerado não apenas sofrimento, mas sabedoria precoce sobre o verdadeiro propósito dos dons especiais. Antônio descobriu que sua própria transformação era tão profunda quanto a de Gabriel. A experiência de quase perder a carreira para proteger um aluno havia ensinado lições sobre coragem, fé e propósito que 40 anos de magistério convencional não haviam proporcionado. Ele adiou a aposentadoria e se especializou em musicoterapia para crianças com necessidades especiais. Margarida sempre dizia que eu encontraria meu verdadeiro propósito quando parasse de procurar, refletiu Antônio durante uma entrevista para o jornal local, 6 meses após os eventos. Gabriel me ensinou que alguns milagres acontecem não para serem explicados, mas para nos lembrarem de que existem mistérios sagrados que merecem proteção ao invés de dissecação. O programa criado por Antônio se tornou modelo para outras escolas municipais de Campo Grande. Em 2 anos, 17 crianças com diferentes tipos de deficiência haviam descoberto talentos musicais únicos sob sua orientação. Gabriel continuou sendo especial, mas dentro de uma comunidade de crianças especiais que se apoiavam mutuamente. A revelação mais bela veio numa apresentação de final de ano, quando Gabriel tocou piano acompanhado por um coral de 15 crianças especiais, algumas mudas como ele, outras com síndrome de Down, outras com autismo. A música que criaram juntos não era tecnicamente perfeita, mas carregava uma pureza emocional que fez toda a plateia chorar de emoção. Professor, disse Gabriel após a apresentação, acho que agora entendo por que Deus me deu essa música. Não era para eu ficar famoso. Era para mostrar que todo mundo tem música dentro de si, até quem os outros acham que não consegue fazer nada. Antônio abraçou o menino sabendo que ambos haviam encontrado seus verdadeiros propósitos. Gabriel, usar seu dom para inspirar outras crianças especiais. Antônio, proteger e nutrir milagres pequenos ao invés de buscar reconhecimento por milagres grandes. A música havia voltado à vida de ambos, mas de forma mais madura, mais compassiva, mais sagrada do que jamais imaginaram possível. Dona Rosa resumiu a transformação de forma simples durante uma reunião de pais. Meu neto continua sendo milagre, mas agora ele divide esse milagre com outras crianças que também precisavam descobrir que são especiais. Isso é muito mais bonito do que ser famoso. A história de Gabriel e Antônio se espalhou pelo sistema educacional de Mato Grosso do Sul de forma orgânica e transformadora, não como sensacionalismo midiático, mas como um modelo pedagógico que revolucionou a forma como educadores enxergavam crianças com necessidades especiais.
Professores de música de dezenas de escolas começaram a procurar Antônio para aprender sua metodologia de identificação de dons únicos em alunos que antes eram considerados limitados. Depois que conheci o trabalho do professor Antônio com Gabriel, comecei a observar meus alunos especiais de forma completamente diferente, contou professora Márcia Santos, da Escola Municipal Vila Nova. Descobri que João, menino autista que eu achava que não prestava atenção nas aulas, na verdade estava memorizando todas as melodias e criando variações mentalmente. Hoje ele toca violão melhor que muitos adultos. O impacto mais profundo aconteceu nas famílias de crianças especiais que participavam do programa criado por Antônio. Pais que viviam focados nas limitações dos filhos começaram a descobrir potenciais que nunca imaginaram existir. Maria das Graças, mãe de Isabela, menina com síndrome de Down, transformou completamente sua perspectiva sobre o futuro da filha quando viu a criança tocar flauta numa apresentação escolar. Eu sempre pensei que minha filha ia depender de mim a vida inteira, disse Maria durante uma reunião de pais. Mas agora ela está tocando em coral, se apresentando para outras escolas, ensinando música para crianças menores. Ela tem uma vida própria, talentos próprios. O professor Antônio e o Gabriel me devolveram a esperança no futuro da minha menina. Gabriel, agora com 9 anos, havia se tornado o mentor natural das crianças que chegavam ao programa. Sua capacidade de comunicar-se sem palavras com outros alunos especiais criava conexões emocionais que facilitavam o processo de descoberta musical. Ele desenvolveu uma linguagem própria de sinais musicais que ajudava colegas mudos, autistas ou com outras dificuldades de comunicação a expressar suas emoções através de instrumentos. Gabriel tem um dom que vai muito além da música, observou doutora Ferreira durante uma visita de acompanhamento. Ele consegue enxergar o potencial musical em outras crianças especiais de forma que nós, adultos, não conseguimos. É como se ele tivesse uma conexão especial com almas que carregam dons ocultos. O programa Música para Todos, criado por Antônio, foi adotado oficialmente pela Secretaria de Educação de Campo Grande, depois expandido para outras cidades do interior. Em 3 anos, mais de 200 crianças com necessidades especiais haviam descoberto talentos musicais através da metodologia desenvolvida na Escola Municipal Esperança. Algumas se tornaram músicos profissionais, outras simplesmente encontraram uma forma de expressão que melhorou significativamente sua qualidade de vida. Dona Rosa se tornou figura respeitada na comunidade, não mais apenas como a avó do menino Milagre, mas como defensora ativa dos direitos de crianças especiais. Ela passou a acompanhar outras famílias que descobriam talentos únicos em seus filhos, oferecendo apoio emocional e compartilhando sua experiência de proteção de dons especiais contra exploração externa. Aprendi que milagre não é para ser escondido nem para ser vendido, ela costumava dizer durante as palestras que passou a dar em outras escolas. Milagre é para ser compartilhado com amor, para ajudar outras pessoas a descobrirem seus próprios milagres. Antônio foi condecorado pela Prefeitura de Campo Grande como Educador do Ano, mas o reconhecimento que mais o emocionou veio de seus próprios alunos especiais. Numa apresentação de fim de ano, eles compuseram uma música em sua homenagem, cantada em linguagem de sinais por crianças mudas, tocada por crianças com diferentes limitações motoras, harmonizada por vozes que carregavam sotaques únicos de diferentes deficiências de fala. Professor, disse Gabriel após a apresentação, sua voz agora mais forte e confiante, obrigado por ter protegido minha música quando todo mundo queria tirar ela de mim. Agora eu posso dividir ela com meus amigos e ninguém vai tirar de nenhum de nós. A frase resumia o impacto mais duradouro da experiência. Gabriel havia aprendido que dons especiais se multiplicam quando são compartilhados com amor, ao invés de diminuírem quando são protegidos com ciúme. E Antônio havia redescoberto que o verdadeiro propósito da educação musical não é criar prodígios famosos,
mas despertar a música que existe dentro de cada criança, especialmente daquelas que o mundo considera limitadas. 5 anos após a descoberta que mudou suas vidas para sempre, Antônio e Gabriel se encontravam numa manhã de primavera na mesma sala de música onde tudo começara, mas agora transformada em símbolo nacional de educação inclusiva. O método Gabriel Mendes havia sido reconhecido pelo Ministério da Educação como modelo pedagógico oficial para crianças com necessidades especiais, implementado em mais de 500 escolas brasileiras. Professor, o senhor se lembra do primeiro dia que eu toquei piano aqui? Perguntou Gabriel, agora com 13 anos, voz adolescente quebrando entre tons graves e agudos, mas olhos mantendo aquela profundidade especial que Antônio reconhecera desde o início. Eu estava com tanto medo que as pessoas iam tentar tirar a música de mim. Agora eu sei que ninguém pode tirar, porque ela não é minha, ela passa por mim para chegar nos outros. A sabedoria daquela frase resumia a transformação mais profunda que ambos haviam experimentado. Gabriel continuava sendo um prodígio musical, mas havia aprendido a ser um canal ao invés de um recipiente, um facilitador de milagres ao invés de um milagre isolado. Suas composições, agora documentadas e estudadas por musicólogos, eram usadas em terapias musicais para crianças especiais em todo o país. Antônio, aos 63 anos, havia se tornado referência nacional em educação musical inclusiva. Universidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília o convidavam regularmente para palestras sobre como reconhecer e proteger talentos únicos em crianças especiais. Mas o reconhecimento que mais o orgulhava vinha das cartas de professores do interior que relatavam descobertas similares à de Gabriel em suas próprias salas de aula. Recebi uma carta linda da professora Ana, lá de Corumbá, contou Antônio durante uma conversa com Gabriel. Ela descobriu que um menino surdo da turma dela consegue ver música através de vibrações, criando partituras visuais que ninguém entende como funcionam, mas que geram composições extraordinárias. Disse que lembrou da nossa história e decidiu proteger ao invés de investigar. O legado mais belo do trabalho conjunto de Gabriel e Antônio não estava nos prêmios recebidos ou no reconhecimento oficial, mas nos 847 alunos especiais que haviam descoberto seus próprios dons únicos através da metodologia desenvolvida na Escola Municipal Esperança. Cada criança representava uma família transformada, um futuro reescrito, uma sociedade que aprendia lentamente a enxergar capacidades ao invés de limitações. Maria Eduarda, menina autista que Gabriel ajudara a descobrir talento para percussão, agora tocava em Orquestra Sinfônica Jovem de Campo Grande. João Pedro, com paralisia cerebral, compunha músicas usando apenas movimentos oculares para controlar sintetizadores adaptados. Isabela, com síndrome de Down, havia se tornado professora assistente de música para outras crianças especiais, ensinando através do mesmo amor incondicional que receberá. Gabriel, você tem ideia do que significam essas 847 crianças? Perguntou Antônio durante uma caminhada pelo pátio da escola, observando alunos especiais brincando com instrumentos adaptados. São 847 famílias que aprenderam a ver milagres ao invés de problemas, 847 futuros que foram reescritos porque alguém acreditou que limitações não definem potencial. Gabriel sorriu com aquela expressão de maturidade precoce que desenvolvera ao longo dos anos. Professor, eu acho que Deus me fez nascer morto e depois voltar à vida só para aprender uma coisa. Que milagre acontece quando a gente para de guardar nossos dons só para nós e começa a usar eles para acordar os dons dos outros. A conversa acontecia numa tarde de setembro, exatamente no 5º aniversário do primeiro dia em que Gabriel tocará piano naquela sala. Como forma de celebração, eles haviam organizado um concerto especial com 50 alunos especiais, alguns mudos, outros cegos, outros com limitações motoras, todos unidos pela descoberta de que possuíam música dentro de si esperando para ser despertada.
Sabe qual é a coisa mais bonita de tudo isso, Gabriel? Disse Antônio durante os preparativos finais do concerto. Eu pensei que você tinha vindo para salvar minha carreira, para me devolver a paixão pela música. Mas na verdade, você veio para me ensinar que minha verdadeira missão sempre foi despertar a música que existe em crianças que o mundo considera incapazes de criar beleza. O concerto foi transmitido ao vivo pela internet, assistido por mais de 100.000 pessoas em todo o Brasil. Comentários emocionados de pais, professores e profissionais de saúde inundaram as redes sociais. Cada mensagem representando uma vida tocada pela história do menino que nascerá morto e ressuscitará com música celestial nas mãos. Gabriel encerrou a apresentação com uma composição original dedicada a todas as crianças especiais que ainda não descobriram o milagre que carregam dentro de si. A música era simultaneamente simples e profunda, acessível para iniciantes, mas rica em nuances harmônicas que impressionavam músicos experientes. Essa foi mais uma história que mostra que os maiores milagres acontecem quando paramos de tentar explicar mistérios sagrados e começamos a protegê-los para que possam florescer e multiplicar-se através do amor.